Olá, pessoal. Estamos de volta. Desculpa aí, demorou muito mais do que o previsto. E aí, Júnior, de volta aí. Lucinha, legal que o pessoal tá voltando, bacana. Obrigado aí, pessoal. Mas agora tá chegando a parte mais interessante aí que a gente tem para contar. Bernard, cadê você? Vou chamar ele aqui. Ó, a Valéria aí. Olá, Valéria. Oi, Aê, estamos de voltemos, volta. voltemos. Então, D951 já concluiu? Já, só vou mostrar, esse aqui é o marco, quando vocês forem para lá, vocês podem passar, virem esses marcos aqui na estrada, esse aqui é a D951. Muito legal. A Tati aí voltando, o Esteve. O Esteve falando que perdeu. Essa aí é. Perdeu a parte da Ah, D951. É. ah, isso é um gaiato, é a história dele. Cara, eu contei essa história Que, algumas vezes para eles lá. vai, o que você conta mais aí da história pra gente, Bernardo? Vamos lá, para encerrar essa parte histórica, eu acho que é importante a gente falar da Belle Époque, né? Vamos lá, Hum, já que eu falei bastante da história, você pode falar, você estava falando da Belle Époque, eu trago só aquele dado final da Belle Époque para a gente entrar no tópico seguinte. eu mesmo? Então É. tá. Vai lá, pode falar da Belle Époque. A Belle Eu tô Époque, com né, sede. foi aquela época no final do século XIX, Hum. 1871, e aí durou mais ou menos até o início da Primeira Guerra, né? 1914, que foi uma explosão cultural, né? Os cabarés, cancãs, aquela nova vida cosmopolita, urbana, com tudo acontecendo, e uma explosão artística também, né? O cinema começando a aparecer. Da mesma forma, várias outras expressões artísticas, né? Então, ali o consumo de champanhe, eu acho que mais ou menos Joaninhas, um naquela época, abraço. o espumante, o champanhe espumante ultrapassou o champanhe vinho tranquilo ali, né? Mais ou menos ali que ganhou realmente, as bolhas ganharam muita evidência, né? A, Mas a, conclui aí, Bernard. Vamos lá, por que eu até deixei você levantar a bola aqui para a gente dar uma cortada? É o seguinte, o, o blog, assim que sair, que entrar no ar aí, a gente espera que amanhã ou depois, assim que o Wix der a liberação lá para a gente, vai ter um texto que cita a Belle Époque, né? A grande questão é o que champanhe é visto como um vinho, a bebida de comemoração por excelência, né? E isso foi transferido para alguns espumantes e por um trabalho muito bem feito de mercado, o próprio Prosecco depois herdou um pouco disso, né? Então, nessa época, foi exatamente que o consumo de champanhe se tornou, superou dos vinhos tranquilos, né? E O Saulo chegamos a aí um do Curtindo dado, Vinhos. isso, salve Curtindo Vinhos. Então, nessa época da Belle Époque, né, que inclusive é homenageada pela Perrier Jouet com o Tête de Cuvée deles, né, que é a Garrafa principal linda, né? cuvée, exato, não, maravilhosa. Eu tenho até aqui ela, uma Design do delas, vou Galê. mostrar. É, então, a Belle Époque foi Roupa tão aí, extraordinária para vinho champanhe, santo. essa época, que foi a época que começou a se fazer propaganda, foi a época também que se atingiu um recorde que só seria superado 40 anos depois. Né? Em Incrível 1909, isso, hein? exatamente, se vendeu 41 milhões de garrafas de champanhe. Né? 41 milhões de garrafas de champanhe. Logo em seguida sobreveio a guerra, de 1914 a 1918,
Nós tivemos os loucos anos 20, né, que também teve um consumo assombroso de champanhe, mesmo com a proibição nos Estados Unidos, né, aí contava com os contrabandistas, né. Aliás, é um dado interessante até, o consumo de champanhe cresceu nos Estados Unidos durante a proibição. Aquele filme, O Grande Al Gatsby, Capone que o diga, né? o livro e o filme, O Grande Gatsby, né, o livro do Fitzgerald, mostram isso, né? Mostram aquele consumo ensandecido de champanhe e de álcool de uma forma geral, porque o negócio ali era ficar loucão, né? Dar tonturinha, como diz o Nilson. Então, 41 milhões de garrafas de champanhe foram vendidas naquela época e só ali no início, no fim da década de 40, início da década de 50, que viriam a igualar esse número. Então, realmente é um número expressivo, né? É bem interessante isso aí. Uhum. E já Muito legal passemos esse ao dado. mercado. Já que falamos em Sim. números, o mercado. Eu tenho uns dados aqui para passar. Posso começar aqui? Vai lá. Então, falando de mercado de vinhos, antes de falar de espumante de champanhe, queria só nos situar no consumo de vinhos de um modo geral, né? O consumo de vinhos vem se mantendo estável em volume, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho. A gente está tendo um problema principalmente na Europa, de sobra de produção. Então, está se diminuindo a área plantada na Europa, de um modo geral. Mas já no Novo Mundo vem crescendo, né? Estados Unidos, China liderando o crescimento de plantio de vinhas, né? E isso vem crescendo, essa produção no Novo Mundo, enquanto no Velho Mundo está tendo um pouco de sobra. Apesar de na Austrália, recentemente, teve uma safra aí, um excedente bem importante de vinhos. Mas apesar do volume estar estável, em valor o mercado vem crescendo, o mercado de vinhos. As pessoas estão gastando mais dinheiro numa garrafa de vinho do que gastavam. É o fenômeno que eles chamam de novo, né? 2018, se não me engano. Não sei 2019. Vem crescendo. Em termos de valor, o mercado de vinhos vem crescendo. É um fenômeno que eles chamam de premiumização, né? Porque as pessoas estão consumindo vinhos de melhor qualidade, de maior valor agregado. Então, o mercado de vinhos está assim de um modo geral. Falando em vinhos fortificados, vinho do Porto, Jerez, Beta, isso vem caindo. Bem-vinda, então, Beta. Então, vinhos com muito álcool, Beijo em Carlos, as pessoas estão saindo fora disso, que eu acho que as pessoas estão com uma consciência mais de pensar em saúde e tal. Já os espumantes vêm crescendo, né? Os espumantes vêm mostrando uma tendência de crescimento e champanhe, especificamente, se mantém ali. Consegue se manter no mercado, apesar que o maior consumo de champanhe é na própria França, né? Ganha disparado dos outros mercados e vem caindo na França esse consumo. Só que o mercado que mais importa champanhe, que é o Reino Unido, cresce, pouco, mas cresce. Depois vem Estados Unidos e Japão, que estão crescendo bastante o consumo de champanhe. China também, né? China também, mas ainda está atrás ainda de Estados Unidos e Japão. E Estados Unidos e Japão são os que mais gastam, o maior valor agregado na garrafa. Eles compram os mais caros. Ó, o Estever falando 50% na França, é isso aí, eu ia chegar agora nisso aí. Então, realmente das 300 milhões de garrafas que eles produzem anualmente, em torno disso agora, metade fica na França, metade é exportada, né? E se a gente separar agora pela estrutura de negócios de champanhe, as grandes casas de champanhe... A Alemanha bebe tem tudo. também. Que tiver álcool, a Alemanha bebe. Álcool. São grandes importadores de álcool. Exatamente. Então, as grandes casas, elas respondem por 70% Verdade, do champanhe. O Nilson chamou a atenção para uma coisa interessante aqui. Santa Maria tem o maior consumo de champanhe do Brasil.
Tem estatística disso É aí, mesmo? não tem? É. Então vamos lá. As grandes casas, 70%, né? Os pequenos produtores, 20%, e as cooperativas respondem a 10% aí. Ah, Sendo que as cooperativas, apesar de só terem 10%, aquele Nicolas Feuillat, que é uma marca de sim, cooperativa, ele é a exato. terceira marca mais vendida de champanhe. Tem Uma aqui no Brasil. curiosidade. A Evino vende. Tem, isso. Então acho que é isso. Eu não vou, acho que quebrar em a quanto a Tem uma casa pergunta aqui consome. que é interessante, que é o seguinte: perguntaram para a gente aqui, o Stever perguntou qual é o melhor espumante do Brasil, na nossa opinião. Hum. Cara, tricky question, né? Eu, particularmente, eu criei uma afeição à Valduga 60, né? Uhum. Eu gostei, a primeira vez que eu provei, assim, eu achei uma coisa extraordinária, né? Continuo gostando muito, né? Acho que é muito bem feita, acho que em relação a custo e o que entrega, em relação a Maria Valduga, que também é muito bem feita, é extraordinária para mim, e outra, ela entrega sempre, né? Ela tem uma constância, então acho bem interessante. Uhum. A Cristal, a garrafa mais linda. Olha, há controvérsias a Cristal, a garrafa mais linda, viu? A Har, né? Que era da Piper, né? A ICE, que agora é uma marca à parte, é extraordinariamente linda, né? A própria garrafa da Perrier Jouet, a Belle Époque, é lindíssima. É. Então, não sei. Depois até se puder mostra aí Aí, o Stever a diz da garrafa da a Belle Hair. Époque. Ah, sim. Eu saio aqui rapidinho e mostro. Tá ali, tá fácil de Depois. achar. Ó, vou só Alguém ver. perguntou ali, Casa A Valduga Hair eu ou não tenho. Chandon? Para Casa mim, Casa Valduga. Valduga 60. Para mim, Casa Valduga 60. Tá? É, Casa Valduga 60, para é, mim, na minha é. humilde opinião, que só serve para mim mesmo, como diria um amigo, a Casa Valduga 60. É, Agora, me muito boa. falaram muito bem do Estrelas do Brasil. Eu te confesso que eu não provei e É, não posso falar, não emito opinião. eu também não provei. O Stever É, falou, acho que na live dele, que era preferência, né? Mas a eu Estrelas ainda do não Brasil. provei Eu também. nunca provei e tenho curiosidade. E Qual eu o nunca nome provei dessa garrafa da Belle Époque? Como assim, qual é o nome? Eu não entendi. A Hard realmente é um absurdo. A gente, quando foi a feira lá em Paris, a gente provou a Rosé a Brut, né, dela, e realmente é Uhum. excelente, excelente. A Tati está me perguntando qual o espumante nacional preferido. Você não respondeu a É, sua. é, então, como eu não provei estrelas, não provei o Gás, que está. A Cave Gás tem um espumante que é o único vinho Gás, eu gosto brasileiro muito do Blanc de nos Blanc. 1001 vinhos, né? O Gás tem lá no livro 1001 vinhos para se beber antes de morrer, só tem um vinho brasileiro e é o Gás, né? 130 Não, começa muito bem. Eu não consegui pegar o nome de quem comentou isso aí, mas a é, 130 começa muito bem. Começa. é 130 é excelente. muito bom espumante. Muito bom. Eu consigo achar que 130 a 70 reais no Rio, pô, excelente. Como, cara? Aqui tá muito mais que isso. Já está E já vale. Vale. 130 também. Vale. Do meu espumante nacional, o Luiz Argenta 48 eu gosto muito, e o Muito bom. Valmarino e Churchill Prestige, eu acho que são dois assim que me impactaram bastante. Já que você falou do Luiz Argenta tem um rosé que é muito interessante. Eu gostei bastante. É. Severo, um abraço, Severo. Então, de nacional, acho que é isso aí, né? O que a gente tem de É, dica. O vamos que lá. mais a gente. A OC de champanhe. Eita, fala aí Aí um que tá. pouquinho. Vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai lá para o W7 da vida, aí a gente aprende, bom, você chega lá em Bordeaux, você Fala, tem não Felipe. sei quantas AOCs, você chega lá em
Borgonha tem muito mais AOCs. E aí, quando você chega em Champagne, é um AOC. AOC, É, Champagne. é, Ponto. é, Ok? Certo? é. Bem diferente Certo? de Borgonha. Certo? Não, errado. Os vinhos de Champagne não provei espumante da Tasmânia, mas eu aceito o convite, Daniel. Aceito o convite. Eu acho que o Jorginho também aceita. Aceito, que eu também nunca provei. Não provei o Casa Pedrucci, não. Então, assim, errou quem disse que é a única AOC lá, porque a gente tem duas outras AOCs na região de Champagne, tá? As duas outras AOCs, elas não são de espumantes, né? São de vinhos tranquilos. Então, lá, a gente tem, eu vou começar pelo fim, que é o Rosé de Rissé, né? Um É, rosé com maceração semicarbônica que é feito numa região específica do Albe, né? O Albe, que é aquela região mais próxima de mais Chablis do que destacada é ao de sul, né? própria. Exatamente, mas ao sul é mais próxima de Chablis, na Borgonha, do que é de Reims, né? Então, existe o Rosé de Rissé, que é AOC, né? E existe também o Coteau Champenois. O que é o Coteau É, Champenois, Jorginho? O vinho que é o tranquilo em Coteau? champanhe, né? E pode ser feito em estilo Exatamente. branco, rosé e tinto, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês. Não vou degustar hoje porque eu estou sozinho. Teria o maior prazer de. Na verdade, isso aqui é para degustar com quem conhece, com quem realmente é um prazer. Seria um prazer degustar com vocês isso aqui, né? O Coteau Champenois, né? O, como o Jorginho disse, é um vinho tranquilo, ou seja, sem bolhas, certo? E a gente teve uma oportunidade incrível de ir a Tarlan, a vinícola Tarlan, nossa, é difícil pra caramba falar o nome da cidade, né? Que é Early. É difícil falar, cara. Tem que fazer biquinho para É falar. travar a língua aí. Early. A visita foi maravilhosa, né? A gente provou os champanhes deles lá, 4 champanhes extraordinários. E a gente, no fim, começou a conversar, né? E nessa conversa a gente falou: olha, a gente gosta muito da ideia do terroir de vocês, né? De toda a ideia de vinificação de vocês e tal. E vocês não têm nada assim diferente para a gente provar? Pois bem, Coteau Champenois Blanc, Aí, ó. tá? Isso aqui faz Não é parte, espumante, né? não é espumante, isso é vinho branco, tá? Só para você ter ideia aqui, Feito na região de Champagne. essa garrafa é a número 106 de 285 garrafas, tá? É uma Nossa. raridade. É uma coisa extraordinária. Cara, o que aí é que eu digo. A gente vai chegar lá mais na frente, mas o que a gente precisa entender de champanhe, que é o grande movimento que tem sido feito nesses últimos anos, é o seguinte: não somos só bolhas, nós somos um vinho, né? Uhum. E isso aqui demonstra muito. Tem caráter, tem acidez, tem complexidade, tem tudo. Não precisa ter bolhas para ser um excelente vinho, entendeu? Uhum. A gente teve essa oportunidade extraordinária e aqui um Coteau, aquele ali é um Coteau Champenois Blanc, tá? Chardonnay. E aqui um Coteau Champenois da Berreche, que é um excelente produtor. 1999 a gente conseguiu achar lá numa loja. Eu vou ver se posto também lá no blog umas dicas de Maravilha. lojas para você para comprar vinhos em Reims, né? E também em Paris, né? Para quem for só a Paris. O Coteau Champenois tinto, normalmente feito a partir do Pinot Noir, né? De Buzy ou Aí. Cara, eu tomei um da Boulanger que era de bebê de joelhos. É uma coisa extraordinária.
Esse aqui eu nunca bebi, cara. Mas assim, tá guardado assim para beber com quem tem essa paixão. Isso aqui realmente é extraordinário. Vinho tinto da Perguntando se melhor no Brasil qualidade. encontra Cotô Champenois. Encontra, Bernardo? Eu nunca vi, acho muito difícil, porque lá é muito difícil achar, né? Então, É a Mônica que perguntou. acho muito difícil, tá? Lá você encontra algumas coisas, né? A gente bebeu o Cotô Champenois lá, de Buzy, um Cotô Champenois de um produtor bem pequeno, né? E que era extraordinário, né? Grand Cru lá, muito bom, tá? A qualidade desses vinhos aqui é extraordinária. Agora, vamos dizer, é verdade. O próprio Peter Lin diz isso. A grande qualidade dos vinhos de champanhe ainda está no champanhe, né? Mas é possível se fazer vinhos tranquilos de excelente qualidade. O Boulanger, o Biral, nossa, sabendo que eu sou aficionado pelos vinhos da região, ele me proporcionou e assim, foi uma experiência fantástica. Eu, o Biral, o Estevam, a gente bebeu juntos. Então, esse aqui tem que ser bebido com eles também, esse Berreche. Maravilha. E, obviamente, você está convidado já, Jorge. Opa, tomara que eu consiga estar aí no meio desse grupo quando essa rolha for sacada. Mas então a gente tem basicamente 3 AOCs. A Lário e o André aí. A gente tem 3 AOCs aí nessa nossa região de Champagne, né? Essas 3 então, só recapitulando: Champagne, Rosé de Rissé e Cotô Champenois. Cotô Champenois, exatamente. São 3 grandes AOCs. Buzy realmente merece quantos corações forem necessários, viu, Daniel? Vamos agora Daniel é um cara que é apaixonado por essas coisas, cara. É um cara que tem certeza que vai amar esse vinho. É o mestre Yoda dos vinhos, né? Sabe tudo. O Estevam que apresentou esse Boulanger. É verdade, ele nos apresentou o Boulanger. Então, voltando, né? Voltando à principal AOC, né? Que é Champagne. A gente tem as sub-regiões de Champagne, né? Assim, a região ela é enorme, né? Ela vai desde o norte até dizer o centro da França ali, né? Cotô des Enfants é o nome do Cotô Champenois da Boulanger que a gente bebeu. E é realmente extraordinário. Então nós temos ali de regiões, né? A Montanha de essa Champagne AOC, ela subdivide em sub-regiões. Já temos aí uma outra polêmica, né? Que vamos lá, quantas sub-regiões são? Né? Se dividiu em 3, se dividiu em 4, falam em 5 agora. Peter Lin fala em 7. Realmente é uma região muito grande, né? Então, o que a gente tem de básico ali para falar disso? Né? Nós temos ali as regiões de Montanha de Reims, que do norte ao sul, né? Do norte ao sul, Montanha de Reims, que é aquela região logo ali que fica, ela se distribui ao redor de Reims, né? Tem um pouco em cima de Reims, aí vem, desculpa, eu vou fazer aqui a coisa, vem descendo, que eu sou visual aqui, e desce até próximo a Épernay, né? É uma região relativamente extensa, não é a mais extensa, o Vale de la Marne vai ser mais extenso, mas é uma região que é bastante interessante, em que há predomínio ali, né, do Pinot Noir, mas não exclusivamente Pinot Noir, e que tem por ser extensa, tem uma variação de microclimas ali absurda, né? Então você tem a predominância do Pinot Noir, mas só tem Pinot Noir? Não. Tem lá 41% de Pinot Noir, tem Meunier 34%, Chardonnay 25%, 9 Grand Crus lá. 9 Grand Crus. Das sub-regiões é a que mais tem Grand Cru, né? Exatamente. São 17 no total, só lá tem 9, né?
Isso, Pinot Noir. Pinot Noir, né? Grand Cru Pinot Noir. É, tem muita coisa excelente lá, tá, acontecendo. Fora os Premier Cru também, que são de excelente qualidade. Então, Montanha de Rance Uma coisa seria a primeira. interessante, né, Bernard? Lá tem aqueles Grand Cru com exposição dos vinhedos voltado para norte, que é uma coisa, né, verzia, Tem, né? Interessante sim. isso, né? Porque normalmente numa região tão ao norte você pensa da exposição sul, e lá tem esses Grand Cru com Sul-Sudeste. exposição norte. Exatamente. Muito legal. Então, é muito. E assim, quando a gente fala assim, a predominância Pinot Noir, certo? Mas você tem uma variação lá de solos e de microclimas muito grande, né? Então você tem ali a predominância de argila, areia, arenito, mas todo aquele solo lá ele é bastante calcário, né? Então você tem na parte, a camada mais em cima do solo, ela tem essa predominância de argila, areia, arenito e tal, e que fixa mais o Pinot Noir, certo? Mas aí você vai ter mais, em alguns microclimas ali, você vai ter um lugar que tem uma camada de solo mais fina, né, de argila, de areia, e que você vai ter já imediatamente o calcário, né, O o calcário. giz. É. Então, o calcário ali ele vai dar o quê? Vai ser um território melhor para Chardonnay. Então você tem regiões lá no cume das montanhas, por exemplo, em alguns outros lugares, em que você tem Chardonnay plantado, bastante Chardonnay plantado com excelente qualidade. Então, em Buzy tem isso. Né? Então, Buzy que é a qualidade do Pinot Noir destacada, mas tem Chardonnay de excelente qualidade. Né? Então, Uhum. é bem interessante. O Vale de Lamar também, né? Seria a segunda região de cima para baixo, né? É. A predominância ali é da Meunier, né? Embora mais a leste, né? Quando o Peter Lin fala de dividir em três regiões ali, ele fala porque ela se elastece, né? Eu tenho um mapa aqui, mas não dá para mostrar, o do Larmar, que tem no livro do Peter Lin, é sensacional esse mapa histórico, né? Tem essas regiões todas detalhadas e tal. E esse mapa, ele deixa bem claro, na extensão do Vale Lama. Então, quando você pega, ele vai de leste a oeste, numa grande extensão, vai até, tem regiões que são mais próximas ali a Paris do que são de Reims. Então, quanto mais a leste, você tem uma predominância, a leste de Epernay, vamos dizer assim, você tem uma predominância ali de Pinot Noir. Tanto é que você tem ali É. o único cru da região, que é aí, né? Pinot Noir, base Pinot Noir. Então, a gente até tinha citado anteriormente. E aí você vai chegando, né, mais a oeste de Epernay, mais chegando em direção a Paris, voltando para Paris, você tem o que o Linha acaba dividindo em duas outras regiões, porque são bastante diferentes, né? Que continua sendo a grande região de Vale de la Mar, né? Mas Uhum. concentrando aqui para a gente não avançar demais, que isso valeria uma live É, inteira, é, né? depois vamos para os estilos. Então, o Vale de la Mar ela vai até quase lá Paris e à esquerda, para facilitar o trabalho, que é a esquerda de Epernay, você vai ter Meunier, né? Como predominância ali. Mas tem excelentes vinhos de Meunier, tá? Tem excelentes vinhos de Meunier mesmo, vale a pena se provar. A Krug usa bastante percentual de Meunier nos cuvês dela. Sim, sim. No que não é de parcela, né? Eles têm É, ali o cloro. Então vamos lá. Ou no que não é de terroir lá. isso. Aí descendo, a gente tem a Côte Blanc, né? A Côte Blanc, ela já, como o próprio nome já diz, a predominância ali é Chardonnay, né?
Ali tem Só. excelentes vinhos ali, uma região que você vai visitando, cada coisa fantástica, né? Você tem Tem uns ali, 6 Gran Crus ali e são muito cobiçados os Gran Crus de lá, né? cara, Nossa. tem, e assim, são extraordinários, né? É, Chuí, Cramã, Avisa, então, são Roger. extraordinários. Le Mézy-Suauger, né? Que é bastante conhecido também. Então, são vinhos interessantíssimos, né? Você tem hoje, né? A gente já, mais à frente, a gente vai falar de tendência. Há uma certa tendência aos Blanc de Blanc, né? Existe aquela questão do caráter mais leve, mais floral, menos oxidativo, né? Uhum. Então, tem muito assim, o Blanc de Blanc está sendo muito demandado, né? Então, como E uma quarta coisa que, região... Ah, sim, pode só para falar. fazer um adendo aí, você falou o Blanc de Blanc, que é o champanhe feito só com uvas brancas, né? Apesar dele ser mais leve, né, mais mineral, mais cítrico, floral, é engraçado que normalmente ele dá mais longevidade até do que os à base de Pinot Noir e Pinot Meunier, os Blanc de Noir, Sim, de um modo sim. geral, né? A acidez é mais alta, né? Exatamente, é. Exato, Mais acidez, mais mineralidade, ele normalmente fica mais exato. longevo. Ah, é, obrigado aí pelos elogios. Vocês são amigos, vocês são suspeitos. Então, vamos lá. Falando assim, a Vai lá. gente tem uma... Quando a gente vai estudar ali WSG, não, não, qual é WSG? Não, ISG. Eu estou atrapalhado com W7, as não? siglas agora. Não, não é no W... W7 também, mas aquele que a gente estuda Abre o vinho aí, especificamente da Paty. França. Eu ia fazer, inclusive, esse curso em março, mas com a pandemia aí acabou atrasando. Uhum. Então, fala-se ali em quatro, né? O último seria Cotebar, que seria ali próximo a Chablis, né? Que é onde tem o Rosé de Rissé, mas é um terroir em que predomina ali também o Pinot Noir, né? Tem vinhos e produtores interessantíssimos, tem vinhos que são trazidos aqui do Brasil, tá? Fleury tem aqui no Brasil vendendo, é um produtor excelente. Eu me lembro de eu conversando com o Daniel sobre isso, sobre ele, né? Eu me lembro a primeira vez que eu provei esse vinho na Espanha, não foi nem na França. Me impressionou a qualidade, né? Uhum. Trabalha com leveduras indígenas, né? Então é bem interessante o Fleury, mas tem vários outros produtores ali trabalhando bem. Tem um outro produtor que é vendido aqui no Brasil, agora me escapou o nome, daqui a pouco eu lembro. Uhum. Pierre Gerbet, que tem cuvês excelentes por ali também, né? Uhum. Então, tem coisa muito interessante acontecendo no Albi, numa região que era relegada a segundo, terceiro plano há muito tempo, né? E que tem um É, solo mais antigo que Meridian, né? é, é. Muito Eu, parecido não, igual de Chablis, então bem interessante essa questão aí. E aí a gente entra num Então, que... adendo, Ah, o pode Albi só falar. entrou em 1927, quando foi criada a OC Champagne, né? Aí eles incluíram o Com Albi, né? guerra, com guerra, os caras brigaram pra caramba É, por causa disso, cara. brigaram para poder aceitar o Albi na denominação, né? Exatamente. Mas hoje, assim, tá uma. Eu me lembro que eu fui provar os vinhos ali em Amboné, quando eu fui visitar em Amboné, precisa anotar porque eu me esqueço. Senão esquece. Exatamente. E aí você começa a beber aqui, você começa a esquecer também, né? Ô, Gustavo, você chega agora, cara, você não tem relógio, cara.
Já no Pelo fim. amor de Deus. Mas então a gente falou dos 5 departamentos, né? Só uma coisa, e isso é uma dica, quando eu ia falar do Beaufort, que é o produtor que eu falei, que eu fui visitar em Amboné, a gente tem que ter cuidado, às vezes, porque às vezes a gente vê, ó, produtor tal é sediado em Amboné, que é na Côte Blanc. Bom, o cara é Côte Blanc, então o cara vai ser especialista em Côte Blanc, vai ser uma referência em Côte Blanc. Muita gente, praticamente todos os produtores, vamos falar assim, eles têm parcelas espalhadas por várias regiões. Então você vê ali a região em que o produtor está sediado, não significa que aquelas uvas sejam de lá, né? Então você tem, por exemplo, o André Beaufort, ele está sediado em Amboné, tem Grand Cru de Amboné, mas ele tem vários vinhos que são de esqueci a vila agora, Mas de outros, né, né? lugares. Né? De outros lugares. Então, isso é muito comum lá. Você vai ter muito produtor fazendo Blanc de Blanc de Côte Blanc, vai ter de Côte Bar, vai ter de Côte Cézanne, muita coisa, porque Côte Cézanne é menos expressiva, tem muita produção, enfim. Né? E para finalizar. A maioria é Chardonnay, mas Exato. Mas já não tem o prestígio de Côte Blanc. Não tem nenhum cru, assim como Côte Bar, mas assim, a Côte Bar hoje tem mais prestígio que Côte Cézanne, né? Eu não sei, escuta tua mãe, Bernardes. Eu não sei o que foi que ela disse, só se ela falar de novo. Para você beber menos, falaram para você beber menos. Ah, tá. Então vai lá. Toca, Jorge. Falamos sobre as regiões. Se eu tocar, aí que você bebe, né? Não pode. Pô, cara, vou beber água. Então, falando um pouquinho dos estilos. Só para fechar isso que você falou de dados, engraçado, né? As grandes casas produzem 70% do champanhe, mas elas só têm 10% da plantação de champanhe, né? Então, elas compram muita uva dos produtores, né? Só para deixar esse adendo aí. Pelo menos minha mãe não me trouxe a lancheira dessa vez. Falando dos estilos, né? Antes de entrar em estilos mais específicos, a gente pode dividir em 2 grandes grupos, né? O grupo dos estilos mais oxidativos e dos estilos mais redutivos de champanhe. Né? Então, tem aqueles champanhes que tem mais uma pegada amendoada, né? De amêndoas, de frutas secas, flores secas, e tem aqueles champanhe mais frutados e florais de coisas mais frescas, que são os redutivos. Como exemplo de um estilo mais oxidativo, tem a Boulanger, e redutivo, por exemplo, a Ruinart, né? São alguns exemplos aí para... A Perrier-Jouët também, acho que está nessa lista. Perrier-Jouët, né? Aí eu ia falar agora da coisa das casas, o estilo das casas e a coisa que você sabe bem, né, do champanhe de terroir, né, Bernardo? Vamos lá. Sobre as casas, tá? Eu vou citar logo a primeira. Maisons, né? Maison, como eles dizem lá na França. A Maison Ruinart foi a primeira grande casa de champanhe, né? A história das casas, para quem não conhece, o grande negócio na época era tecido lá em Reims, né? Então, várias dessas casas, elas eram revendedoras de tecidos, né? E aí começaram a produzir vinhos, né? Que tinham vinhedo e tal, começaram a produzir despretensiosamente e começaram a oferecer de brinde, né, com as compras. Tá bom, Lara. Começou a ganhar, exatamente, começou a ganhar fama por conta disso. A Ruinart é a primeira grande maison de champanhe em 1729. Toca a ficha daí. Que legal. Pode ir. Eu agora? É você. Não, pô, vai você. Não, aí assim, para não ficar... vai. Não, eu ia falar um pouco, a gente tem alguns estilos mais intensos, que aí eu poderia citar a própria Boulanger, a Krug, né?
que trabalham, apesar de serem elegantes, têm uma intensidade, uma pegada. A gente pode falar A da Krug Dom passa Perignon. muito tempo surli, né? A Krug ela tem um tempo em garrafa muito grande, muito maior que as outras. Isso faz uma grande diferença, É, né? Inclusive no é. preço. E exatamente. Ah, Quanto mais tempo o capital imobilizado lá, né, vai custar exato. mais, você vai pagar por isso. Não tem Ah, jeito. E a Krug, legal que, falando dos estilos, né, os Prestige Cuvée, que são os tops das maisons, né, até a Krug tem uma linha extensa ele tem mais de um Prestige Cuvée, né? Então, quando vocês verem no rótulo Prestige Cuvée, está se relacionando ao melhor champanhe daquela casa, né? sim. Então, e agora a gente já num estilo mais elegante, a gente tem Paul Roger, a Louis Roederer com cristal, né? A gente tem uma pegada bem elegante. E queria que você falasse um pouco dos produtores pequenos, né? Fora das grandes casas, o Celossi, Elie Ourier. Você pode falar alguma coisa dessa pegada aí que está despontando agora? Aí? Cara, vamos lá. Aí a gente talvez já passar para o que se chama de nova tendência, né, no champanhe. Então, a gente teve, voltando para a questão, aquela questão de champanhe ser uma bebida festiva, por muitos encarados como não vinho até, né? Então, vou dizer, algo para abrir o paladar, algo assim, né? Algo para, vamos comemorar um aniversário, algo assim. Existem champanhes e champanhes de diversos estilos, você já acabou citando aí, né? Então, o Celossi, fala muito sim, no Celossi, né? O Celossi foi grande precursor, vamos dizer, desse movimento. Teve muita gente que, digamos, estudou com Celossi, trabalhou com Celossi, teve contato com Celossi, ouve o Celossi, debate com Celossi. Então, Celossi é um cara que a gente teve a oportunidade, inclusive, de conhecer na nossa visita à França. Eu esteve o Nilson e o Biral, foi sensacional. Já nesse horário a gente já pode falar, a gente quase gozou. Então, então Uma assim, o baita experiência, né? Celossi foi uma baita experiência, né? Então, o Celossi, essa nova geração, vamos falar só do Celossi. Essa nova geração, porque tem o Chateau Intalier, que é sensacional, o Lis Colin, citar nomes aqui, tem muita gente muito boa, né? Então, assim, esses caras eles começaram a olhar a coisa um pouco fora da caixa, porque o grande negócio era o quê? Produzir volume, escala, vamos vender para grande produtor, vamos vender para Moët, vamos vender para Veuve Clicquot, vamos vender para Ruinart, vamos vender, enfim, né? Vamos vender uva para os caras fazerem a produção Até da nova vintage. Moët Chandon continua sendo o maior comprador de uvas da região, né? Continua, continua. É o cuvê mais vendido, inclusive. Tá? O cuvê mais vendido é o Brut Imperial, que é uma homenagem ao Napoleão Bonaparte. Mas, enfim. Desculpa quebrar teu raciocínio aí. Não, 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 tranquilo. Então, voltando à questão ali dos pequenos produtores. Então, os caras passaram. A nova geração, acho que a nova geração é sempre boa por isso, foram pessoas que foram para saíram de Champagne, né? Saíram de Champagne, foram estudar na Borgonha, alguns foram para a Austrália, Estados Unidos, Novo Mundo, ver o que estava ocorrendo lá, né? E aí vieram com novas ideias, né? E oxigenaram a área, né? Então, assim, o Celossi, quando ele fala, o Celossi fala muito sobre expressão do terroir, né? Então, o que ele fala sempre? Bom, o vinho tem que ser a expressão do terroir. E a gente, quando a gente faz um produto padronizado, que é um produto aquele não vintage, que você quer ter o mesmo gosto, a casa, né, a Grand Maison, ela quer ter o mesmo gosto todo ano, né, manter aquele padrão, você não tem uma expressão do terroir. Né? Você tem uma expressão da casa, é a identidade da casa. É algo ruim isso?
não é, tá? Eu até, assim, a gente vai falar nisso um pouquinho mais para frente, para concluir, mas Uhum. Só temos 15 é uma outra minutos, hein? coisa. Vamos. Então vamos lá. Então a grande questão aí é explorar o terroir, né? Então o Celós começa a questão de explorar o terroir. Vamos fazer vinho com característica do vinho, né? E nisso ele começa a ser acompanhado por uma série de pessoas, né? Aí você vai ter, eu não vou falar só do Celossi, porque tem coisas, por exemplo, que o Celossi não compactua, né? Porque você começa a ver as tendências de Sim. champanhe, você começa a A ver Fabiana. a questão de orgânico, biodinâmico, sustentável. A questão de sustentabilidade é uma coisa que eu diria que é uma tendência, realmente é uma tendência lá, tá? Não vou dizer que vai se aplicar em 100% dos casos, obviamente, porque tem muita gente ali. Ainda existe uma cultura do volume muito grande, né? A gente vai falar, existe aí a questão do Brooklyn Imperial, por exemplo, que vende milhões de garrafas, então precisa ter muito volume, e volume você consegue com outras técnicas, né? Com defensiva agrícola, enfim. O Celós, por exemplo, ele é contra biodinâmico, ele não gosta de biodinâmico. Né? Mas você vai ter gente lá que é orgânico, certificado, vai ter gente que é biodinâmico e vai ter muita gente, muito mais gente sustentável, que faz sem intervenção, né? Que vai trabalhar com agricultura sustentável que não envolve a questão de defensivos agrícolas, né? Aquela questão menos química, aquela pegada menos química, aquela pegada. Alguns trabalham às vezes trabalham só com cavalo, aí vem, outros trabalham com um tratorzinho. Até Enfim, queria te então, perguntar, Bernard, falando aí do Celossi, essa coisa que tem gente aqui que está acompanhando, que gosta de champanhe, mas não conhece tão profundamente. Aí, do Celossi, você outro dia postou uma foto de um champanhe que vocês compraram lá, beberam lá, e que recomendava-se no próprio contrarótulo decantar 2 horas antes de consumi-lo, né? Então, o pessoal aqui, algumas pessoas podem estar pensando, pô, champanhe é para beber com as bolhas e tal, com aquela mousse toda. E nesse caso, né, como é que é essa pegada aí, né, de você botar para decantar um champanhe 2 horas antes? É para falar a verdade ou é para mentir aqui na live? Verdade, verdade. Então tá bom. Vamos lá. A verdade é que, primeiro, é possível decantar champanhe, porque champanhe é um vinho. Vinho branco, inclusive, se decanta, né? Então, pô, Lucas, eu não sei o que a pandemia pode influenciar a produção de champanhe. Não tenho a menor ideia, cara. Não tem um dado interessante. Tem? Na colheita. Sabe. Não, na colheita chegam a ter 100 mil pessoas trabalhando na colheita lá, rapaz. Então, você vê se não conseguir deslocar esse pessoal, né? Como é que vai ser seria? Complicado. Porque champanhe não pode fazer colheita mecânica, tem que ser manual, não, né? Manual. Então, tem que ter a força de trabalho para fazer a colheita lá. Então, Ricardo, 100 mil trabalhadores. Eu ouvi que em certos lugares, né, tem gente dormindo nos vinhedos, na vinícola, para poder concluir a colheita aqui no hemisfério sul. Isso acontece muito no Ice Wine, né? Que não é o caso aqui, não vamos desviar o foco, a gente já está falando muita coisa. Mas vamos voltar lá, do decantar o... Vamos lá, decanta esse champanhe, mas vamos lá, a gente estava com tempo curto, cara, a gente não decantou nada, a gente bebeu do jeito que veio. Então a gente já decantou outros champanhes, tal, o resultado, a aeração ela traz a complexidade do vinho à tona, né? Mas nesse caso especificamente do Inicial do Celós, a gente não pôde decantar porque a gente tinha tempo cronometrado, era o último dia da visita, a gente tinha que voltar a Paris, enfim, mas é aquela coisa, né? Quando ainda assim, extraordinário, tá? Ainda assim, extraordinário. A Tati perguntou, já respondeu, né, do champanhe decantado, né, o resultado.
Porque essa pegada, né? Quando é mais envelhecido, as bolhas já não desempenham um papel muito importante, né? E a gente vai encarar mais como um vinho branco, né? Vai usar uma taça maior para poder sentir melhor as nuances e os aromas do champanhe, né? Gustavo pergunta qual é a vintage favorita. Eu não sei se ele pergunta do vinho vintage ou qual é a safra. Se for a safra, eu vou te dizer o seguinte. Hoje, 2002. Por quê? 2008 é uma que é excepcional, mas que está crua ainda, está dura, é bastante longeva. Né? 95 eu provei uma vez, não, 96 também. Estão perguntando dos ingleses. Depois eu queria falar um pouquinho dos ingleses também. Sim. Então, assim, para deixar tempo para a gente falar dos ingleses, então, voltando à questão da tendência, né? Então, toda a questão aí, as grandes tendências ali, elas vão girar em torno de, talvez, uma questão maior que volto a dizer, champanhe é um vinho, né? Champanhe é um vinho. Dom Perignon 2002, sensacional, Nilson. Champanhe é um vinho. Não importa se tem bolhas ou não, isso é um detalhe, tá? Champanhe é um vinho. Então vamos lá. Tendo essa consciência, aí a gente vai começar a discutir. Ele é um vinho que tem um privilégio, né? Tem um privilégio que é você tem a característica de você poder adicionar o açúcar através da dosagem, né? Aí você tem a primeira grande discussão ali. Existe uma grande tendência hoje ao zero dosagem, que é a não adição de açúcar no licor de expedição. Tá? Vem crescendo o espaço do zero dosagem e do extra brut também, né? Esses com menos açúcar. A própria Tarlan, tá? A Tarlan, que é um produtor muito, muito bom mesmo, ele tem um cuvê dentro da carta deles que tem adição de açúcar. É um extra brut, se eu não estou enganado, e todos os outros são zero dosagem. Tá? Tem vários produtores que só trabalham com Padosé ou zero dosagem. Padosé, isso aí. Boa, Tati. Tati está falando aqui. Tá dando contribuiu com mais uma. Então, agora a questão é a seguinte. Dosagem, ela não é só sobre o açúcar. Ela não vai transformar um vinho em brut, extra brut, ou nature, ou sec, enfim. É uma questão que vai também, isso é uma questão que o próprio Peter Lin ele advoga bastante, é o seguinte, ele vai complementar o vinho no seguinte, às vezes você tem que, digamos, não vou dizer corrigir o vinho, mas você tem que dar uma característica a mais para ele aí, para que ele alcance um equilíbrio que tenha um final maior. Né? Que ele tem uma complexidade maior. Né? Então, a questão do dosagem, não dosar, o padosé ou dosé, passa também por isso. Tá? Não é simplesmente uma questão de gosto, mas também é uma questão de harmonizar o vinho. Né? A segunda questão que eu acho bastante interessante, que a gente vinha aqui conversando, é a questão de orgânico, biodinâmico e sustentável. Né? A sustentabilidade, eu acho que é uma tendência. Né? Extra brut tem adição, sim, viu, Nilson? Tem adição pequena, mas tem adição. Até 6 gramas por litro. Exatamente. Então, vamos lá. Voltando à questão aqui, o orgânico, biodinâmico e sustentável. Biodinâmico, tem muita gente biodinâmica boa, o próprio Fleury, que eu falei aí, em Cotebar, mas tem vários outros aí, o Leclerc também é biodinâmico e é sensacional. Tem as técnicas de vinificação que os caras estão explorando demais. Você tem, falando do Leclerc Briand, você tem ali, ele tem um cuvée Solerat, que ele utiliza aquela ideia da solera, né? Que é utilizada ali em Jerez, né? Exatamente, que é sensacional. Cara, realmente acho ele que tem ele chama tanque com também vinho de cuvée reserva, vinho. Aí pega o vinho novo e mistura com vai reserva. Complementando, exato. Engarrafa e completa com vinho mais novo, né? Isso.
Isso. É, cara, eu já provei algumas safras desse vinho, algumas versões desse vinho, assim, sensacionais, tá? É sensacional esse vinho. Aliás, a Leclerc é uma que vale a pena visitar em Épernay, fica na Avenida do Champagne. Uhum. É, e aí a gente parte Ó, para a temos cinco parte minutos, final. hein? Não, agora para finalizar, a grande questão que se fala agora em terroir, tá? A grande questão que se fala agora em terroir. Então, aí, o próprio o Celos tem uma grande contribuição nesse sentido, né? Ele fala, olha, o meu vinho tem que ser a expressão do terroir. Então, você começa com a expressão do single terroir, não é uma coisa nova, né? Há relatos do século IX que se fala Van de Montagne e Van de Rivière, né? Uhum. Já Legal. vinculando a Montanha de Reims e ao Vale de la Marne, né? Mas assim, o single terroir, aí você já está falando de um vinho especificamente de uma vila, né? De várias parcelas de uma vila ou de uma região específica, né? Você está falando ali, é um vinho, é um Côte de Blanc, né? Ou é um vinho Grand Cru, ou esse aqui que que eu estou bebendo agora, que é um Premier Cru de Vertus de diversas Tem essa parcelas de questão do Vertus, terroir, né? né? Então, é, e, né, não é uma coisa recente também, mas que tem voltado muito à voga, com muita força agora, que é o single vineyard, que é o vinho de parcela, né? Que é É, aquele vinho isso de tá, um exclusivo vinhedo, né? Então, é, assim, uma tendência esse também em champanhe, né? exatamente, que é uma coisa muito comum ali na Borgonha, né? A Borgonha é por excelência isso aí, né? Por exemplo, eu peguei aqui, trouxe até, deixei uma garrafa separada para mostrar para vocês. Esse produtor, Penet Chardonnay, Maison Penet, cadê? Aqui. Les Deu para Epinettes. ver legal. Les Epinettes é, é um produtor que começou a produzir vários vinhos de parcela, tá? Agora, o vinho de parcela, ele não é uma coisa nova. Né? É engraçado isso. Virou uma tendência, mas não é uma coisa nova. O primeiro deles é o da Salon, em 1905, deixou de ser produzido por 20 anos. Né? E o segundo, que é o que é tido como o primeiro grande ali, é o Clos de Grasse da Philippe Onat, né? Que já é Filiponar, né? ali Já bebi, é da muito década de 30. excelente. Né? Então, é umas coisas que vêm ali da década de 30, mas que agora ganharam muita força. Né? É, a Pernod Chardonnay, né, não importa no Brasil, infelizmente. Tá? É, eu não consegui entender aqui a pergunta que fizeram, mas se você conseguir ler aí, Jorge. Ih, saiu, o Nilson perguntou antes ali. É, Não, vai então, falando aí, o eu que vou que tentar ler acontece? aqui. A Penet Chardonnay, ela tem esse Le Epinette, mas tem um outro vinho que é Le Croix L'aumônier, Ah, que é ó, sensacional, cara. só se Sensacional. você souber responder, Bernardo, que é se Ah, concorda que o diferencial de champanhe é muito mais do que o solo. As leveduras ou bactérias que estão no solo também ajudariam a diferenciar uma região da outra, sei lá, essa microbiota natural? Eu não sei te dizer, eu não vamos lá. sei dizer. Isso aí é uma questão complexa, Jorge. O que É. acontece? Você vai falar em levedura autóctone e a levedura autóctone, a indígena, né, ou selecionada. Né? E Você só não vai temos um poder fazer minuto, hein? isso. Você não vai poder fazer isso com todo vinho, tá? Você não vai poder fazer isso com todo vinho. Assim como single vineyard, single terroir, você não vai poder fazer isso com todo vinho. Então, assim, vamos lá. Uhum. Você vai ter um caráter, vai ter muito vinho sendo feito single vineyard, ok? Os que tiverem condições de fazer isso. Mas você não vai poder E fazer 30 single segundos, vineyard. já abriu um alerta aqui, Bernardes. É? Vamos Então vamos encerrar? lá. Vamos. Vai Vamos continuar ou não? dar. Acho que não, né?
Acho que já Não, enchemos acho que a gente muito já o pessoal, cansou né? o pessoal. Outro dia a Vamos gente dar. faz uma com mais informações, né? Cara, sim, vale a pena, viu? Um Tá. grande Se beijo, despede tchau para a todo mundo. 5 Obrigado pela segundos. oportunidade. Valeu, Ah, pessoal. Desculpa aí, na próxima a valeu. gente